No budismo você já ouviu falar de Bodhisattva? Inclusive aqui a gente fala também dos Bodhisattvas da Terra. Mas sabia que para você ser um Bodhisattva, você tem alguns critérios? Pois é. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e o objetivo desse canal sempre é trazer conceitos budistas para que a gente possa entender na prática de uma forma mastigadinha, de uma forma mais fácil e você aplicar no dia a dia para ser cada vez mais feliz. E aí eu estava lendo um conceito budista que eu queria trazer aqui no canal, justamente que é o chamado os 6 paramitas. As 6 paramitas. Você já ouviu falar desse conceito? Então, esse conceito, inclusive, é como se fossem critérios para que você possa realmente provar a si mesmo, para você estar no caminho do Bodhisattva, que é um dos caminhos, né, dos estados de vida mais altos ali. E são alguns critérios, tá? Vamos lá. Primeiro, o que seriam essas 6 paramitas? Paramita é um termo do sânscrito, né? E que inclusive também vem do Pali, que ainda é mais antigo, que era em Pali era parami, em sânscrito paramita, e a tradução dele, né, de uma forma conceitual, primeiro a gente pode falar que é perfeição, ou também transcendência. O que é uma transcendência, Diego? É uma superação, é quando você realmente supera os critérios ali em si, né? Mas a tradução literal para a palavra paramita é que atingiu a outra margem. Opa, atingiu a outra margem. Então significa que é como se eu tivesse um rio. Eu estou de um lado, preciso chegar do outro e preciso atravessar. Então por isso que são critérios para você mostrar ali que você está no caminho do Bodhisattva, tá? E eu vou explicar para você quais são esses 6 critérios, quais são essas 6 ações paramitas, ok? A primeira chama dana. Dana significa doação. E aí eu pergunto para você, o quanto você se doa no dia a dia? E doação ela vai sim desde uma esmola, ou seja, desde alguma coisa material pequena, até também coisas imateriais, coisas que vêm daqui, ó. A pergunta mais importante é o quanto você tem empatia pelas pessoas, porque isso pode virar inclusive uma doação. Porque o interessante é o seguinte, não é você simplesmente doar dinheiro, por exemplo. Às vezes as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão na sua frente, elas não precisam de dinheiro exatamente, elas precisam de alguma coisa. E essa ação de doação é justamente o quê? Você ter a empatia de saber o que a pessoa precisa. E aí você ajudar ela com aquilo que ela precisa. Então, às vezes, realmente, ela precisa de uma blusa no frio. Às vezes ela precisa de uma roupa, às vezes ela precisa de um dinheiro para pagar uma conta. Às vezes ela precisa de uma esmola para comer. Às vezes ela precisa de alguma palavra verdadeira para que ela possa realmente acender o estado de Buda na vida dela. Faz sentido para você? Então, o espírito de doação é o quanto você tem se doado pelas pessoas, o quanto você tem sido empático, e aí você tem identificado realmente o que aquela pessoa precisa na essência naquele momento e você ajuda ela de coração, tá? Então esse aqui é o primeiro critério, primeira paramita. O segundo paramita é sila. Significa vida ética ou também conduta apropriada. Para quê? Para você e para os outros. Quando eu estou no universo, no ambiente, todas as minhas ações, elas provocam alguma coisa. Se eu provoco, então eu tenho que estar consciente do que eu estou provocando nas pessoas através das minhas ações. Então essa conduta ética, essa ação de ética no meu dia a dia vai ajudar muita coisa. Por exemplo, é eu saber que eu estou fazendo o bem e não estou fazendo o mal para ninguém e nem para mim mesmo. Quando eu estou falando até de mim mesmo, eu não estou cometendo nenhum abuso, né? Bebidas, drogas, remédios, né? Abusos em geral que violam realmente a minha condição mental, física, né? Quando eu estou buscando de alguma forma alguma coisa que não é real, tá? Então, esses abusos, esses excessos são ações que não estão dentro dessa vida ética, tá? Então, julgar os outros, diminuir os outros, se diminuir perante outros, tá? Achar que todo mundo é igual e não respeitar
a condição do outro, a verdade do outro, né? Isso também não vai de acordo com este critério. Então, tudo quando a gente realmente tem esse olhar de não julgar o outro, não diminuir, não se diminuir, não achar que o outro tem a sua essência, né? Então ele tem a sua vida única, assim como você também tem a sua. Se você tem essa conduta, então você está nesse ponto apropriado, tá? Terceiro, é chamado de Kshanti, tá? É a paciência. Esse pega muita gente, se não todo mundo, né? De uma forma muito difícil, né? Ter paciência. Então, assim, desde a paciência do dia a dia mesmo, de você às vezes, né, não conseguir esperar o ônibus, ou tá com pressa, ou ter que esperar o outro que tá enrolando, ou alguma coisa assim, mas mais do que isso é a paciência para com as coisas que andam no dia a dia, tá? Então, é entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, todos têm o seu tempo, já falei aqui em alguns vídeos, né? Então, respeitar realmente tudo e todos. Não adianta você querer plantar hoje um grãozinho de feijão e querer uma árvore amanhã. Vai demorar alguns anos. É assim que funciona. Uma árvore, para ela estar, né, grande, ela tem que demorar alguns anos. Ah, Diego, mas tem técnicas hoje que acelera. Ok, mas não é de amanhã, não é de hoje para amanhã. Não é o Joãozinho do pé de feijão que pum, amanheceu com aquele negócio até o céu. Não é assim. Então, ter essa paciência, ter essa compreensão de que respirar e falar, ok, né? Se eu ainda não conheço, é eu tentar compreender que tem o seu tempo. Qual que é o tempo? Qual que é o tempo? O quanto vai demorar? E eu estou aqui, né, sendo paciente. Essa paciência é mais um critério para você ser um Bodhisattva, tá? E vai junto, inclusive, com o quinto, né? Que é o quarto critério, que é o Virya, que é a resiliência. Que é justamente você ter a resiliência, ter a continuidade, ter a assiduidade, a força de vontade de continuar. Eu tenho que ter paciência e tenho que continuar mesmo assim. Tá difícil? Tá complexo? Tá trabalhoso? Tá doloroso, Diego? Tá, mas se você sabe onde você está indo, então essa continuidade, né, essa força de vontade traz para você essa resiliência. O que é a resiliência em geral, né? É você saber que, mesmo tendo as adversidades, você ainda continua, né, consegue passar por todas as dificuldades, tomar umas aqui, tomar outras lá, mas ainda assim continuar no mesmo caminho, né? Voltar para o seu estado inicial, né, para ter essa continuidade, tá? Então foi o quarto ponto, Virya. Quinto ponto, chama Dhyana, tá? Dhyana significa meditar. Meditar aqui a gente pode então inclusive colocar uma tradução como ouvir a si mesmo. E a gente, pelo menos na linha do budismo Nichiren, né, nós não fazemos a meditação Zazen, que é do budismo Zen, por exemplo. Nós fazemos a recitação do mantra Nam-myoho Renge-kyo. O que é essa recitação? É justamente você verbalizar, né, você vibrar esse mantra que conecta a sua essência com o universo enquanto você medita, né, enquanto você ouve a si mesmo. Eu sempre falo, quando você está diante do Gohonzon, para você realmente ali, já que a gente chama de espelho inclusive, olhar a si mesmo, né? Olhar realmente a sua, né, atingir a iluminação para que você possa saber realmente onde estão as sombras, né? Então, ter esse trabalho de sair da escuridão, enxergar as coisas que te fazem mal, as coisas que você faz mal, né, para o que você vive e convive ao mesmo tempo, então traz justamente essa meditação. Quando você ouve a si mesmo, você consegue perceber melhor, né, como mudar as suas ações. Eu não sei se você já fez um teste, mas às vezes a gente está pensando muita coisa aqui, né? Pensa. Às vezes a gente está pensando em falar com alguém, né? E quero discutir com a pessoa que eu quero falar para ela tal coisa. Eu estou pensando mil coisas. Mas chega na hora, você tem dificuldade de falar, né? Ou você vê que o que você foi falar, você foi às vezes mais ríspido, ou você não falou exatamente o que você queria. Faz um teste, ou talvez você já tenha feito. Você já tentou treinar isso sozinho, no banheiro que seja, falando, né? Verbalizando de verdade? Tipo, treinando o discurso. Se você já não treinou assim, treina e você vai ver o quanto faz diferença. Porque quando você se ouve, você elabora melhor as suas frases, elabora melhor o seu discurso, a sua coerência.
E isso faz parte, inclusive, do dhyana, de se ouvir. Então, quando você realmente está recitando o Nam-myoho Renge Kyo e pensando, né, você se põe à prova de que você precisa colocar as coisas no lugar. E isso faz com que você mude o seu raciocínio, mude o seu modus operandi, e inclusive seja mais assertivo nas suas ações, né, no seu dia a dia. E isso vai de encontro com o sexto ponto, que é o prajna, que é a sabedoria. Como assim, Diego? Sabedoria é o que a gente chama até de estado de Buda, né? Mas é justamente o quê? A assertividade que eu falei agora no dhyana, né? Quando você realmente medita, se ouve, enxerga as coisas e bota em ação, existe uma assertividade. Pode ser que não seja 100%, mas aos poucos você vai treinando e essa assertividade vai crescendo, porque você vai treinando e vai aplicando e com os erros você vai melhorando. Essa sabedoria, essa forma de você enxergar tudo e você considerar que onde você estava, agora você está indo realmente para onde você quer ir, que é todo o contexto aqui dos 6 paramitas, você cria essa sabedoria, essa tranquilidade, essa serenidade de realmente ter o controle da sua vida. Isso é o maior benefício da sabedoria, você ter o controle, porque independente das dificuldades que vão ocorrer, você ainda vai ter controle, você vai saber que, opa, tá difícil, mas é pra lá que eu quero ir mesmo. E aí você vai seguindo. Isso traz o quê? Uma felicidade cada vez mais sólida na sua vida, né? Você realmente consegue sentir de fato uma força cada vez maior no caminho. E aqui, né, a gente falou de 6 paramitas, né, de 6 virtudes, 6 ações que realmente fazem você sair de uma margem e ir até a outra. Mas que margens são essas, Diego? Vamos lá. É uma analogia do Buda, tá bom? Então, quando a gente fala que nós estamos em uma margem, nós estamos na margem dos 6 maus caminhos, né, do caminho da roda do samsara, ou seja, dos estados mais baixos de vida, onde eu não enxergo muita coisa, né? Eu estou na escuridão fundamental mesmo. Inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. Elas me movimentam, elas me influenciam. E eu estou aqui ainda o quê? Sendo reativo e tendo uma existência reativa. Então, quando eu quero buscar a outra margem, eu quero buscar o qual? A outra margem, que é a margem do estado de Buda, do caminho do Buda, né? Da vida do Buda. E Diego, se eu estou numa margem e eu quero chegar na outra, que rio é esse? O rio é o rio do fluxo da vida. Nascimento, envelhecimento, doença e morte. Todos nós passamos por ela. Como vocês vão passar por ela, né? Sendo totalmente reativos e deixando a vida te levar? Ou realmente buscando entender como pisar em cada passinho ali para atravessar o rio com força e realmente chegar no caminho da sabedoria do Buda. Você já pensou nisso? Então isso é realmente atitudes, virtudes para a gente poder se chamar de Bodhisattva. Você é um Bodhisattva? Você está no caminho do Bodhisattva? E aí sim, você é um Bodhisattva da Terra? Fica aqui a questão para você. Muito obrigado, minha parte é só e tchau, tchau!